Então eu acredito que eu estou inconformado comigo mesmo, porque eu quero ser a minha melhor versão, ser o autor da minha própria história. Eu vejo hoje que as pessoas querem muito conquistar as coisas sem pagar o preço. Como alguém vai viver a plenitude de Deus ou experimentar aquilo que Deus já escreveu para ele se está acomodado ou se vitimizando? Seja bem-vindo a mais um Inconformados Podcast. Aqui nós vamos confrontar você a sair da zona de conforto, da vida automático e ver aquilo que Deus preparou para você. Fica ligado e você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, comenta, compartilha. Esse é o 7º episódio. Nós temos 6 que foram incríveis e esse nós já começamos a falar um pouco antes aqui nos bastidores, já está incrível, imperdível. Eu quero também agradecer ao pessoal que tem apoiado esse projeto, que tem nos patrocinado, nos ajudado a essa mensagem chegar mais longe. O nosso patrocinador é a Década Barbearia Clássica, uma das únicas barbearias do Brasil especializada no barbear italiano. O pessoal lá, o Emanuel, são fera demais. Você que quiser também o serviço deles ou também quiser aperfeiçoar a tua técnica em barbear ou no corte de cabelo, segue o pessoal lá que eles têm também uma escola de barbearia. Fechou? Também a Estampa Arte Brindes, com mais de 8 anos de experiência e mais de 45 mil pedidos entregues em todos os segmentos de brindes. Esses são os nossos apoiadores que têm apoiado nós, nos ajudado e que Deus prospere cada vez mais o negócio deles. E também eu quero apresentar o nosso convidado, que é uma honra eu recebê-lo aqui. Nós já estávamos batendo um papo e eu creio que vai ser incrível. E nós vamos confrontar a tua vida para você viver aquilo que Deus já preparou para você. Hoje eu tenho a honra de receber, em especial, esse convidado, Josué Kozer, CEO do Complexo Kozer, um ecossistema automotivo que reúne o Auto Center há mais de 40 anos de história. Uma loja de veículos prêmios. Tem estética automotiva de alto padrão. Josué é um cara de autodisciplina, é o primeiro a chegar e o último a sair. Liderança, ele lidera com verdade. É um cara que tem uma disciplina incrível e também uma energia que ele já chega contagiando. Nós já começamos a conversar aqui e ainda já entendemos que ele acredita no propósito divino e também o propósito que ele carrega. Então recebam todos Josué Kozer. Boa noite, Edson. Eu que agradeço pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. E como a gente já conversou antes aqui nos bastidores, eu já me identifiquei contigo, com a tua história, com o teu propósito. Parabéns pelo projeto, Obrigado. né? Parabéns por esta iniciativa, pelos apoiadores também, que é importante eles apoiarem para que a mensagem possa chegar em mais lugares, né? E com certeza vai ser uma honra estar aqui e eu quero me entregar ao máximo. E legal também é porque a gente não combinou nada, né? Tu não me passou pergunta e eu adoro isso, porque assim, é na verdade, é na realidade, o que eu puder responder eu vou tentar ser o mais resolutivo possível para poder encantar os ouvintes, né, que estão nos escutando, nos assistindo e podendo levar essa questão de clareza, de propósito, de o sentido da vida, o sentido das emoções. Então, eu estou totalmente à disposição aqui para responder o que tu me perguntar, meu querido. Então vamos lá, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui com nós. E, Josué, eu poderia te perguntar se tu é inconformado, mas isso tu já deixou muito bem claro, quem te segue já percebe isso. Mas eu queria te perguntar, com o que você está inconformado hoje? Com o que eu estou inconformado hoje? Que ótima pergunta. Uma pergunta que me faz refletir muitas coisas. Eu acredito que essa questão do inconformado, ela se alia ao propósito. Porque quando tu tem um propósito claro e definido, você vai traçar um objetivo, um planejamento e tem que ter a ação para chegar onde tu quer chegar. Então eu acredito que eu estou inconformado comigo mesmo. Porque eu quero ser a minha melhor versão, eu preciso ser o autor da minha própria história, o líder de mim mesmo,
o CEO dos meus pensamentos, o gerente do meu controle emocional, o piloto da minha aeronave mental. Então eu acredito que quanto muito mais eu estar presente, eu estar vivo aqui, pisando nesse chão, nessa terra e me entregando com o propósito que eu tenho, a gente sempre vai ser inconformado. Mas você ser inconformado não quer dizer que a gente não deve contemplar a jornada, porque o dinheiro, ele é um caminho, nunca é um fim. Então, eu vejo hoje que as pessoas querem muito conquistar as coisas em um tempo muito curto sem pagar o preço. E não existe receita mágica. Então, é no dia a dia, na disciplina, no projeto, na humildade, na resiliência, acertando, errando, continuando. Então, eu estou inconformado comigo mesmo, porque eu sei que eu tenho muito a agregar, primeiro para mim, porque eu acredito hoje que eu tenho que estar bem para poder ajudar quem está do meu lado. E tem uma frase que diz assim também: a vontade de quem ajuda, ela nunca pode ser maior do que quem precisa ser ajudado. Por quê? Não adianta eu te estender a minha mão, o meu braço, se você não quer pegar essa ajuda. Então a gente também precisa entender e ter essa percepção de saber com quem que a gente está convivendo, qual que é o propósito daquelas pessoas que estão contigo para chegar onde você quer. Nossa, já começamos assim, nesse embalo aí. E você falou muito bem de estar inconformado contigo mesmo, né? É interessante que eu tenho o inconformado, você falou hoje, tudo começa na mentalidade, né? Eu peguei o inconformado da Bíblia. Como eu disse, cara, eu sou um cara inquieto, um cara que parece que não para com nada, mas eu sempre estava em busca de algo. E aí quando eu leio Romanos 12 e versículo 2, a Bíblia diz assim, Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo. É o primeiro passo. Então, para a gente alcançar, como você falou, o sucesso, e eu digo mais sobre experimentar a vontade de Deus, a gente tem que ser inconformado. Só que você falou bem, inconformado contigo mesmo. Porque muitas pessoas dizem assim, não, estou inconformado com o sistema, estou inconformado com a política, nossa, eu estou inconformado com a criação que eu tive. Uh, Na verdade, eles não estão inconformados com eles mesmos ou com a situação, mas estão se vitimizando, né? E a Bíblia diz, não se conforme com esse mundo, que é o padrão do mundo hoje. Mediocridade, uma vida no automático e o que você falou, uma vida sem propósito. E como alguém vai viver uma vida a plenitude de Deus ou experimentar aquilo que Deus já escreveu para ele se está acomodado ou se vitimizando. E você comentou da onde que saiu essa tua inconformidade de você não querer viver o comum. Ela surgiu natural, alguém começou a impulsionar em você? Em que tempo que você percebeu que você era um inconformado? Perfeito. Ótima pergunta. Eu tenho meu irmão, né, que foi jogador de futebol profissional, jogou em grandes clubes, né? Meu irmão jogou no Grêmio, jogou no Santos, jogou na Espanha no Celta de Vigo, jogou no Sporting Braga de Portugal, fez uma carreira muito consolidada, né? Quando era braço direito do Luxemburgo no Santos, na era Neymar, Ganso, Robinho ali, são amigos dele até hoje, né? E eu sempre vi o meu irmão brilhar no campo, né? E eu tentei jogar futebol, eu joguei por um tempo, eu fiquei um tempo morei na Espanha, muito cedo, que também me ajudou a amadurecer. Joguei nas categorias de base do Grêmio, do Inter, eu fui pro Brasiliense, eu fui pro Cruzeiro, eu tive uma experiência com o futebol. Depois eu acabei jogando um tempo no Passo Fundo, joguei uma Série B ali pelo Gauchão, me profissionalizei, mas digo assim, como amador, porque eu não consegui, não tive aquela competência que o meu irmão teve. E desde cedo o pai sempre nos cobrava muita disciplina, do jeito dele, sabe? Tipo, se você quer buscar as coisas, tu tem que ir atrás, tem que suar, tem que se dedicar, não sempre foi assim, porque a nossa família veio do zero, do nada, assim. O meu pai, a família dele passou fome antigamente, era outra época e eles conseguiram, dentro do conhecimento deles, conseguiram crescer e vieram até uma altura e agora a gente tem que continuar crescendo, né? Então,
eu tive uma frustração muito grande quando eu não consegui realizar o sonho de ser jogador de futebol, né? Eu vendo meu irmão jogar futebol na televisão, famoso, dando autógrafo, e eu fui o cara que tive que fazer a transição da frustração do futebol para vir para a oficina, para o chão da oficina. Naquela época que eu cheguei na oficina, né? O chão era sujo, os mecânicos engraxados, estamos falando de 20 anos atrás, né? Era uma coisa muito mais bruta. E eu embarquei nessa jornada, que o pai chegou um dia e me disse assim, cara, tu tá jogando bola, tu não tá conseguindo te manter, tu não tá ganhando nada, e eu fiz até aqui, mas eu também não sei até onde que eu vou aguentar, né? Então ele me deu um ultimato ali, e eu falei assim, ok, então é isso que tem pra mim? Beleza, eu tinha disciplina no futebol, né? Não tive a competência, faltou alguma coisa, não era pra ser, Sim. né? Mas foi uma fase que eu tive que viver aquela frustração, eu chorei muito, foi difícil, mas eu passei pelo processo de entendimento, né? Então, quando eu entrei na oficina, nós tínhamos 3 elevadores e 2 funcionários, né? E eu e o pai daí, então... Sim. Eram 4, né? 2 funcionários e eu e o pai. Então, eu aprendi muito cedo a ser o Severino da empresa. Fazer isso, fazer aquilo. Não era como tinha que se fazer. Né? Então, eu pensava assim... eu sempre gostei muito de ler, de buscar informação, de buscar conhecimento, por ser inconformado. Primeiro comigo mesmo Sim. e com as situações. Porque o nosso Deus, eu acredito que ele é um Deus de abundância. Sim. Né? Eu acredito que a gente está nessa terra para desfrutar o melhor da terra. Abundância. E eu digo abundância em todos os sentidos. Todo sentido. Emocional, espiritual, financeiro, relacionamento, em todos os sentidos. Então, quando eu venho para a oficina, eu vejo aquele chão sujo, eu digo assim, cara, tudo que eu lia num livro eu pensava assim, como é que eu vou adaptar isso aqui na oficina? Como é que eu posso fazer para pegar essa ideia do livro, adaptar, tentar vender o propósito para os... Naquela época eu nem pensava em propósito, né? Era diferente, era muito novo, não vamos ser verdadeiro, né? Mas assim, inconscientemente eu sabia onde é que eu queria chegar, mas era como que eu ia pegar aquelas informações do livro, trazer para uma realidade que a nossa área ali da mecânica é uma área assim muito bruta, o pessoal é muito raiz assim, né? Como que eu ia conseguir vender a ideia para eles comprarem? Então foi assim que eu fui moldando a equipe, junto com muita conversa com meu pai, né? O pai sempre foi muito trabalhador, muito inteligente. Então, esse inconformismo ele vem desde o futebol, quando eu não consegui jogar e eu não tive aquela competência. Eu falei assim, cara, em alguma coisa eu vou dar certo. Então é nisso aqui, eu vou me dedicar de corpo, alma, coração, eu vou ver o que o melhor mecânico está fazendo, a melhor oficina mecânica está fazendo, eu vou me inspirar, né? Porque a gente não pode se comparar. Comparação é a maior injustiça que a gente pode fazer. Então você tem que olhar pessoas de sucesso, case de sucesso e se inspirar naquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da comparação. Porque a maior injustiça que a gente pode fazer com nós mesmos é nos comparar com uma outra pessoa que tu não sabe a história de vida dela. E tu não sabe também, hoje, com as redes sociais que mostram muitas coisas que não são verdadeiras, tu não pode olhar aquilo e achar que lá é as mil maravilhas. Não eu acredito assim, ó, não existe a vida perfeita. A gente contempla o belo, tem momentos de felicidades, tem momentos de dor, tem momentos de vulnerabilidade, a gente tem que estar presente, aprender com os erros e buscar o crescimento. Tô falando aí que nós temos algo em comum, né? E eu também, com 16, 17 anos, eu abandonei o futebol, né? E como você falou, a frustração, não só minha, mas de milhares de jovens que desejam ser jogador de futebol, sonham com isso, né? E eu também tive oportunidade, não tive oportunidade, tive oportunidade, mas como você falou, faltou algo que hoje eu consigo entender um pouco o que faltou, sabe? Mas como você falou, eu tenho 28 anos hoje, dos meus 16, 17 anos até 26, 27 anos meio que perdido, justamente por essa frustração. Comecei com 18 anos na construção civil, trabalhando, me tornei profissional, só que ao mesmo tempo aquele vazio, aquela frustração era muito grande. E eu disse, pá,
nunca vou chegar àquilo que eu ia ser, entende? E aí, como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, essa busca intensa, esse vazio sempre em mim. E aí, quando eu me conecto mais com Deus, começo a buscar, além de buscar o meu desejo, mas buscar aquilo que Ele quis, aí que começa a nascer o podcast. Então, como você falou, eu não me conformei de ficar ali. Eu sabia que tinha um vazio, mas eu busquei mais o que está faltando na minha vida. E nada que está longe de Deus, nada, quando a gente busca o nosso propósito em Deus, as coisas começam a se organizar, né? E você falou sobre disciplina. Ah, a disciplina para ti é a base de tudo. Com certeza. O que eu acredito? Sem a disciplina, tu não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Uhum. Não adianta. Tem aquela frase do Augusto Cury que ele fala, né? Sonhos sem disciplina vão gerar pessoas frustradas. Porque de nada adianta você sonhar e não executar, né? Logo, a disciplina sem o sonho, você pode ter resultado financeiro, pode até ter um resultado, mas você nunca vai contemplar o extraordinário, porque você vai ficar na média e você vai ser um robô automatizado. Entretanto, o sonho com a disciplina aliado, aquele sonho de você ter a fé, ter a esperança, contemplar a jornada, contemplar o belo, estar presente, viver, se dedicar, sonhar, planejar, executar, verificar, agir e colocar a tua energia naquilo que tu acredita e ser verdadeiro e correr atrás e buscar, então isso vai fazer com que a pessoa possa se completar em todos os sentidos. No sentido espiritual, emocional, financeiro, nos relacionamentos. Então, o sonho com a disciplina e a estratégia, o planejamento, a inteligência, com certeza é o caminho certo, é uma tendência de você ir mais longe, né? É uma tendência. Então, hoje, para mim, a disciplina ela é fundamental. Não existe uma receita mágica, né, Edson? Acredito muito nisso e concordo com o que tu falou, assim, que hoje as pessoas ficam dizendo que bota a culpa no sistema, bota a culpa na política, Cara, o cenário ele é assim, a gente tem que se auto-adaptar, tem que ser flexível, né? E buscar estratégias dentro do aonde tu quer chegar, qual que é o teu propósito, o quanto você quer impactar, porque tem pessoas que não têm uma ambição maior e tá tudo certo, que eu acredito assim que a pessoa tem que ser feliz e tem que ser realizada por completo. Então é muito difícil a gente conseguir mensurar. Então, tanto que sempre que eu falo, eu procuro falar para nossa equipe que eles têm que enxergar, né, dentro do nosso complexo hoje, Coser Autosserviço, a Coser Estética Automotiva e a Coser Premium Cars. Nós temos ali 4.500 metros de área, né? O nosso propósito é o quê? Primeiro, entregar segurança para a família. O segundo, relacionamento com o cliente a longo prazo. O terceiro, encantamento do cliente. É encantar o cliente, né? E na loja a gente conectou mais um propósito que é fazer a parte da conexão de um sonho, de um propósito, de uma história. Porque o carro em si, ele é um carro, né? Mas nós como brasileiros, os homens, a gente gosta muito do carro. Um objetivo, né? Um objetivo, um sonho, uma conquista, um troféu. Então, quando eu estou na reunião, eu sempre falo para todos os colaboradores que eles têm que ver a empresa como um veículo, e eu até uso a frase veículo porque é um veículo, que a gente trabalha com um veículo no segmento automobilístico, né? Então, que eles têm que enxergar a empresa como um veículo em movimento para atingir os sonhos que eles querem. E eles têm que se perguntarem se a empresa está dando condições, se eles querem, primeiro façam para vocês. Vocês têm que fazer para vocês. E quanto melhor vocês fizerem para vocês, melhor vai ser para a empresa. E futuramente o que tu faz bem agora, tu vai fazer bem futuramente se sair ou abrir um negócio, enfim. Eu quero fazer com que o pessoal voe, que o pessoal cresça. Sabe? Eu não seguro informação, eu passo, eu sou totalmente verdadeiro. Eu abro números para todos os colaboradores, não tem
Nada que fica nos bastidores, é totalmente transparente o negócio. Então eu digo assim, o sonho, talvez tenha um funcionário meu que ele tenha um sonho de comprar um tênis de 8 mil. Ok, é o sonho dele, cara. Sim. Se ele tem esse sonho e ele vê que a empresa é um veículo em movimento para a conquista desse sonho, ótimo, eu vou me dedicar ao máximo para que ele possa conquistar o sonho dele, né? Então, nós até temos dentro da nossa cultura, é um ritual nosso que a gente construiu essa fala junto com todos. Que a gente faz lá um ritual nosso, toda segunda-feira a gente tem a nossa oração, né? Hoje a nossa equipe é muito espiritualizada, o pessoal acredita muito em Deus, cada um tem isso é ótimo, né? Cada um tem a sua maneira de fé, cada um tem uma história de vida, enfim. Mas tem uma conexão muito forte ali. Então a gente sente isso, sabe? Então a gente construiu um ritual nosso que toda segunda-feira a gente grita lá, né? Eu vou fazer bem como a gente faz. O que nós somos? Um time! Por que estamos aqui? Para melhorar a nossa condição de vida! Através de quem? Do Quasar! Através de quem? Do Quasar! Ai, ai, ai! Todo mundo bate palma. Para quê? Para jogar uma energia boa para cima. E é um grito que a gente conquistou uma cultura, um ritual, o propósito, que todos eles que estão ali, eles querem melhorar a condição de vida da família. Um quer comprar uma casa melhor, quer comprar um carro melhor, quer proporcionar uma viagem para a mãe. Então, é isso que eu falo da disciplina, que é o exemplo que eu dei, que eu fiz uma postagem que estava me comentando agora. Sim. Que tem uma frase que diz assim, ó. Palavras convencem, exemplos arrastam. Então, não adianta, cara. Hoje, o cara vai te falar assim, eu faço isso, isso, isso. Beleza. Tu vai ver. A primeira vez o cara não fez, a segunda vez o cara não fez. Cara, ele tá se enganando ele. E você, e o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. O tempo que passa não volta, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento de contratar as pessoas certas, alinhar o propósito. E o que eu falei na minha postagem? Eu disse assim, dentro do que eu acredito, e eu acredito que eu tô certo, porque eu tô tendo resultado dessa maneira, dentro do resultado que eu quero, até onde eu cheguei, aonde eu quero chegar. Se eu quero cobrar o horário do meu funcionário, tá? Do meu colaborador. Se eu chegar às 10 horas e cobrar para ele chegar às 8, talvez ele possa cumprir por necessidade, por obrigação, ou porque é o que tem que fazer. É o mínimo chegar no horário. Mas hoje, essa geração, essa informação muito rápida, já é uma coisa assim, cara, seguido tem atrasos, aquela coisa... E eu não sou tão rigoroso com os horários, a gente tem regras, tem disciplina, né? Mas tem uma certa flexibilidade. A gente tem que ser autoadaptativo. Então, ele vai fazer por obrigação ou porque ele quer. Isso vai gerar o que no meu entendimento? Um resultado medíocre. Sim. Porque ele não se inspira em você. Já logo, se você é o cara que dá o exemplo, e tu arrasta, e tu chega mais cedo, e o cara, tu dá bom dia pra ele te dá bom dia. O pai sempre ensinou isso para nós, né? Primeiro, o colaborador tem que te dar bom dia. Isso é uma coisa milenar e eu acredito que não tem outra maneira de ser assim, né? Então, quando você chega cedo e tu dá o exemplo e tu sai mais tarde e tu pede para ele fazer e o cara cumpre, isso tem admiração. Sim. Então, admiração, mais disciplina, mais o propósito claro e definido, mais a pessoa correta, o caráter, a empresa fornecer tudo o que a pessoa precisa para crescer, o resultado ele vai ser extraordinário. Não é nem que ele vai ser extraordinário, deixa eu me recolocar. Vai ter uma... Conte mais para nós sobre isso. Isso, vai ter uma tendência de ser extraordinário. Porque tem coisas que a gente não controla. Sim. Então, eu gosto muito de falar que tudo tem uma tendência. Porque às vezes você cria um planejamento, você tem uma estratégia, você tem um cenário. Você imagina o pior cenário, o melhor cenário, o cenário razoável. E você começa com uma ideia. E dentro daquilo pode ser que a ideia vá mudando e mesmo você com a melhor intenção, com a melhor equipe, com o melhor planejamento, cara, não deu. E aí você tem que estar presente, tem que ir medindo o dia a dia, a rotina, o processo, o ritual, a cultura, para você ir ajustando a rota. Então eu gosto muito de falar que você, tendo a disciplina, sendo resiliente, tendo controle emocional, tendo humildade, tendo fé,
tendo esperança, sendo verdadeiro, sendo o líder de si mesmo e conectando as pessoas junto contigo, a gente tem uma tendência de ter um resultado positivo, mas não é garantido. Mas se você faz tudo isso e ainda assim às vezes não dá certo, imagina se o cara faz pela metade, faz de qualquer jeito. Então é isso que tu falou, que tem pessoas que estão o quê? Que estão vivendo na mediocridade, que não se contentam com o pouco. E eu acredito assim, não vejo, dentro dos meus 36 anos em vida, né? Tenho já uma experiência, uma bagagem para falar sobre isso. Eu não acredito que exista certo ou errado. É o teu certo, dentro do que tu acredita, dentro do teu propósito, dentro de onde que tu quer chegar e o preço que tu está disposto a pagar para conquistar, né? Então, se aquela pessoa está feliz e está realizada, ok, é a vida dela, tá tudo certo. Mas nós somos inconformados. Somos inconformados. Nossa, dá pra pegar muito gancho que tu falou e eu esqueci o roteiro aqui. Legal, mas eu deixei aqui. Agora nós Ótimo. anotei aqui. Dá pra pegar bastante gancho. Como você falou, o inconformado, eu acredito, José, que toda pessoa que nasce, ela nasce por um propósito. Ela não... Porque pense comigo, eu nasci no ano 97. Será que meu pai e minha mãe pensaram, imaginaram? Na cabeça deles, quem sabe eu era algo do acaso, um acidente. Mas como eu creio no plano divino, eu não fui um acidente. Meu pai e minha mãe eram muito jovens. E eles, na cabeça deles, não, nós somos jovens, foi um acidente, foi um erro. Né? Pode ter sido isso. Mas, no plano divino, eu não fui um erro, não fui um acidente, e sim fui um propósito para eu cumprir aqui na Terra. Esse é o que eu acredito. E baseado na Bíblia. Não é o que eu acredito, mas é o que a Bíblia fala, né? Então, tudo a minha fé e eu tento conduzir a minha vida baseado na Bíblia. Toda pessoa nasce para um propósito, para um fim, para um chamado, certo? E quando você fala que alguns não querem viver isso, não estamos falando em dinheiro financeiro ou um status social que as pessoas pensam de nós, né? Correto. O que é sucesso para ti não é sucesso para mim e vice-versa. Mas eu creio que todos eles vivem o padrão do mundo quando não vivem aquilo que Deus preparou para eles. Você pode ser uma pessoa que vai impactar milhares de pessoas, como você vai impactar 10. Mas se esse é o teu propósito, então a minha indignação e o que eu quero confrontar com o podcast e com esse movimento é que as pessoas, elas entendam que todos têm um propósito divino. Basta você viver isso. Você não nasceu em vão. Você não nasceu no ano, na família, não é nada obra do acaso, mas tem um plano divino. E aí quando a gente entende isso, você não fica frustrado mais por não ter sido jogador, e eu também. Cara, mas eu poderia ter feito isso, ter ganhado isso. Mas quantas pessoas eu deixaria de impactar? Porque como você falou, eu mudei totalmente a minha trajetória. E aí eu fiquei, cara, mas não fui jogador, e aquela frustração. E como você fala do teu pai, meu pai, como você falou, que tá a disciplina, eu sou inconformado, ele gerou esse negócio em mim, não, tu tem que ser o melhor, tu tem que buscar, não ser o melhor de assim, não, eu sou o melhor, mas buscar ser o melhor. Júnior, tu vai colocar um tijolo, se tu coloca 2 hoje, amanhã tem que colocar 3. Se tu vai assentar 4, fazer 5 metros, amanhã tem que fazer 6, 7, 8, até tu chegar no máximo. E aí quando tu chegar no máximo tem que aperfeiçoar, tem que ser sempre com qualidade. Meu pai tem a 3ª série, é um cara ogro, digamos assim, só que um cara que me ensinou disciplina, como você falou. Eu sou o primeiro a chegar na obra e tem que ser o último a sair. Ele falava, Júnior, não pode ser o chegar depois, sabe? E o que ele comentava comigo, eu trabalhei com ele também um tempo, se eu chegasse 1, 2 minutos atrasado, mandava embora. Era dessa maneira. Então, gerou isso em mim. Então, Josué, tu viu que nós temos bastante coisa parecida, né? Cara, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é o nome do teu pai? É Edson.
Edson. É porque eu tô te chamando de Edson, mas Isso. você tá falando... Porque é Edson Júnior, né? Meu nome é Edson Trindade Júnior, né? Ah, então tá. Então, mas pode ficar à vontade, porque a galera... Como é que eu te chamo? Eu disse, meu, que tu sentia à vontade. Uns chamam de Edson, outros Trindade, ou Júnior, inconformado. O que tu sentia à Eu vou te vontade. chamar de ser humano incrível, cara. Muito obrigado. Como é que é o nome do... Edson, né? Edson, Então, quero deixar aqui uma mensagem, um abraço pro seu Edson. Já tenho uma admiração aqui por você, pelo teu pai, pela história, né? Eu consigo ver a verdade no teu olho, a maneira como tu fala. E a gente tem esse feeling assim, o propósito do Inconformados. Teu pai é um grande ser humano, cara, e te ensinou o que era preciso, né? Os valores, né? Os valores, cara. Os valores. Sensacional. Eu me identifiquei muito com o que tu falou e um grande abraço pro seu Edson aí, que tem um coração gigante e é um cara nota 1000, viu? Tá dado um abraço aí pro Edson. E, José, sabe que eu sempre, como eu te falei, eu sabia que Deus tinha algo maior pra mim, sabe? No sentido de impactar pessoas, de fazer algo grandioso, que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu, como azulejista, trabalhando na construção civil, eu sempre perguntava assim, cara, mas o que diferencia eu do padrão para ser alguém relevante? O que vai diferenciar isso? Aí eu começava, como você falou, eu não fazia comparação, mas eu me inspirava em outros nichos e ficava me perguntando. Aí eu olhava para barbearia, olhava para fulano, e uma das empresas que eu me inspirava era a Cozer. Olha só, cara. Sabe? Aí eu vou me emocionar. Cara, olha só. Por quê? Há quanto tempo isso, mais ou menos, nós estamos falando? Vamos falar uns 5, 6 anos. Que legal. Porque eu me lembro, eu tinha um Peugeot e eu passava lá. Porque assim, eu fui trocar o óleo. Mas onde que eu troco? Aí os caras... mas tem fulano aqui e tal. E daí me comentaram da Cozer. E aí falaram, não, a Cozer é uma das melhores de Passo Fundo. Eu disse, mas aonde que é isso? Não, parece um shopping. Passa na frente tudo de vidro. E eu... Mas aonde? Um dia passei lá e eu disse, meu Deus. Isso não é uma mecânica, sabe? E aí comecei a pensar assim... Por que o fulano lá da vila, que tem a mecânica, não cresceu quanto a Cozer? Eu ficava me perguntando, me questionando. É uma mecânica, né? Digamos assim, presta serviço, arruma carro e tal. E eu ficava, mas por que o fulano não cresce? A mecânica do fulano não cresce, fica sempre ali. E a Cozer... Eu ficava me perguntando, se a Cozer, que é uma mecânica, tem mecânico, como você falou, medíocre, e não atingiram o máximo deles, né? A Cozer atingiu. Então, eu como azulejista, eu consigo também me diferenciar dos outros azulejistas. E aí que eu comecei a buscar, como você falou, buscar me conhecer, me desenvolver pessoalmente. E aí eu parava e dizia assim, cara, o que a Cozer tem de diferente? Porque não... É uma mecânica na minha cabeça, né? É uma mecânica. Olha só como você falou, a estrutura. Tu passa lá, parece um shopping. Quem vai dizer que é uma mecânica, como você falou, não roupa suja, engraxada, mas é um serviço premium, né? E aí eu queria te perguntar, como começou, você já comentou um pouquinho, né, sobre isso, que você já queria ser inconformado, mas teu pai começou... conta um pouco mais dessa história para nós aí, para inspirar mais pessoas ainda. Perfeito. Porque assim, tem os seus negócios e eles pensam, não, então eu posso ser a padaria do bairro, eu posso ser o mercado do bairro, o açougue, ou qualquer nicho, né? Posso ser o professor e eles acabam... Eu me inspiro muito nos outros. Então eles podem sair da mediocridade, da média e alcançar aquilo que Deus preparou mesmo para ele. Porque Deus não preparou a mediocridade para nós, né? Perfeito, perfeito. O que eu quero dizer? Todos nós, como seres humanos, temos um potencial ilimitado. Né? E o que acontece é que tem pessoas que estão dispostas a pagar o preço, querem pagar o preço e vão atrás. Então, aquela frase simples, mas a maior verdade que tem é: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Né? E aí, tu vai querer ser a pessoa que está chorando ou a pessoa que está vendendo lenço? Eu vou querer estar vendendo lenço. Então, em cada dificuldade, tu vê uma solução.
Em cada desafio, tu vê uma oportunidade de crescimento. Então, isso é sobre a mentalidade, né? Então, eu acredito hoje que nem tu falou, essa caminhada para dentro de nós mesmos, né? Quanto mais tu te conhecer, quanto mais tu estudar, tu ser vulnerável, tu sentir as tuas frustrações, os teus medos, a tua ansiedade, as incertezas, as inseguranças, porque nós temos isso, nós somos seres humanos, mesmo com o nosso Deus nos cuidando, nos protegendo, nos dando discernimento, iluminando o nosso caminho, seguindo os ensinamentos, né, que Jesus nos passou, a gente tem essas dúvidas, né? Só que é como que tu vai lidar com isso, né? Porque se a gente ficar nessa zona de conforto, tu não vai conseguir alcançar o extraordinário. Então, eu acredito muito que é sobre essa questão, sabe? Só me perdi um pouquinho na tua pergunta, porque eu comecei a falar e só... Sim. Mas tá alinhado. Nessa questão, por que alguns tá. atingem um patamar e outros não, né? Tá, E perfeito. qualquer nicho, né? Perfeito. Olha só. Perfeito. Muito obrigado por me lembrar. Quando tu falou uma coisa do teu pai e que tu também te questionava isso, o meu pai sempre falou isso pra nós. Porque o meu pai disse assim, qualquer segmento, qualquer área, se você buscar estar entre os melhores ou for o melhor, você vai ter a tua independência financeira de acordo com a profissão que tu escolher e o dom que tu tiver, mas o dom que tu trabalha e aperfeiçoa, porque eu não acredito que existe o dom, é a disciplina, o foco, o querer, o pagar o preço, o ir atrás, que você vai se tornar bom naquilo, né? Então, ele sempre dizia assim, se tu pegar, por exemplo, uma equipe de pintura, tem o pintor lá que ele pinta esporadicamente, que ele não cumpre horário, que ele tá naquela vida dele, tá tudo certo, ele tá feliz, tá contente, é o resultado que ele tem. Mas por que tem empresas, equipes de pintura, um exemplo, que prosperam, que jogam grandes jogos, que têm faturamentos altos, que tem uma equipe grande? Então, é sobre isso, tu entende? Qualquer área que você pegar aquilo, que tu te dedicar, que tu ir atrás, que tu pagar o preço, tu vai ter resultado, né? E aí, claro, depende da área. O cara vai ser médico, a medicina a gente sabe que já é uma jornada muito mais árdua, é muito mais estudo, é uma coisa muito mais difícil. Então, obviamente que o médico ele vai ter uma tendência de, se ele estiver entre os melhores, ele vai conseguir ter um faturamento maior em relação a uma equipe de pintura, né? Sim. Penso eu, né? Então, eu acredito que é isso, sabe? É essa a questão, o cara tem que estar disposto a pagar o preço. E eu vejo assim, Júnior, que, cara, a vida é bela. Por que o presente se chama presente? Porque esse momento que eu tô aqui contigo, ele não volta. É um presente de Deus. E aí, por que às vezes a gente fica remoendo mágoas do passado e sofrendo? Não vai levar nada, só vai gerar mais frustração. E se a gente pensar muito no futuro, síndrome do pensamento acelerado, Sim. Pensar lá na frente coisas que não tá no teu controle, você acaba tendo excesso de ansiedade. Então, cara, o que eu vejo? Passado, passou. Pode ter crenças limitantes, gatilhos mentais lá da infância, que aí a gente vai trabalhando, vai evoluindo, mas o que passou, passou. A gente aprende, evolui, sente aquelas dores, volta na cena, vive de novo, se liberta daquele passado, vem para o presente. Estar aqui agora, presente, escuta ativa, concentração, olhando no teu olho, entregando o meu melhor que eu tenho, te ouvindo, te acolhendo, ouvindo a tua fala, o teu coração, o teu sentimento, o jeito que você fala, o gesto, a tua história, tudo que tu já me falou. Presente é agora, é aqui, é nesse momento. E o futuro a gente planeja e a gente vai ajustando a rota conforme as coisas vão acontecendo de acordo aonde você quer chegar, o jogo que tu quer jogar, o quanto a tua mentalidade vai estar preparada para tu jogar grandes jogos. Então a gente tem que viver o hoje, cara, o agora. Então eu acredito assim que é um presente a vida. Sim. Então a gente tem que aproveitar, cara.
Eu vejo assim, ó, nós não temos problema, cara. A gente não tem problema. E a mente mente. Então a nossa mente cria problemas quando a gente não tem problema. Sim. A gente tem situações de problema. A gente só vai ter um problema quando tiver um problema de saúde, alguma coisa grave. Aí tu vai ver que tem um problema. Então assim, cara, tem uma questão que eu acho bem bacana, que eu acho que dá pra entrar nesse conteúdo, que é a questão do pensamento e da emoção. O pensamento, tu acha que ele é real ou virtual? Ele é virtual. O pensamento é virtual. Correto. E a emoção, ela é real ou virtual? É real. A emoção é real. Um cara inteligente, né? Então o que acontece? Se o pensamento é virtual e a emoção é real, se a gente projetar um início de pensamento e a gente não saber o que tem de verdade naquilo, mas tu der credibilidade para a emoção, que tu acreditar naquilo, tu vai começar a achar que é real. Então, por que a gente tá aqui agora, às vezes, bem, e a gente não quer ter algum pensamento ruim, e a gente tem pensamentos ruins? Sim. Né? Então, eu vejo muito isso, que é uma coisa que eu tô estudando e é um conteúdo que eu adoro, que é o que o Augusto Cury fala, né? Que ele fala que numa conversa, a gente dispara 4 fenômenos, né? Que é o primeiro, a janela da memória, a âncora da memória, o alto fluxo e a síndrome predador-vítima. Então, o que acontece? Por exemplo, alguém veio e te criticou. Essa pessoa fez uma crítica para você. O que acontece? Nesse primeiro momento dessa crítica, tu já tá no teu inconsciente, tá? Então você vai buscar situações da tua história de vida passada de alguém que te criticou e tu já vai ficar pensando naquilo. Então, o gatilho da memória, janela da memória, o alto fluxo e a síndrome predador-vítima. Nesse caso, a pessoa que criticou é o predador e a outra pessoa que foi criticada é a vítima. Então, nesse sentido, a pessoa começa a dar credibilidade para isso, e se ela não tiver presente, que ele fala muito no eu como gestor da emoção, o eu como gestor da emoção, porque a emoção ela nunca amadurece, a emoção ela é um bebezinho de 0 anos de idade. Essa questão de que o controle emocional, você tem que ter o eu como gestor da emoção para controlar a tua emoção. Então, você tem que te perguntar, te questionar, tá, mas espera aí, essa crítica é verdadeira? Isso é verdade? Isso aconteceu? Por quê? Né? Porque nesse momento que tu tiver presente, é o que ele fala assim, a minha paz vale ouro, o resto é lixo, o resto é barulho. As pessoas querem muito hoje ganhar a discussão, mas não querem ganhar o coração. Então esse conteúdo, eu acho sensacional, é uma coisa que eu estou estudando bastante, essa questão do eu como gestor da emoção, do pensamento, essa síndrome do pensamento acelerado. É uma coisa assim, cara, que fenômenos inconscientes que a gente acaba dando credibilidade para uma coisa que não é real. Ele fala num dos seus livros que diz assim, olha a água, né? Quando ela vê uma pedra, ela desvia. Simplesmente ela sai pro lado e não tenta derrubar a pedra, né? Como você tá falando. Mas nós estamos tendo uma aula aqui de desenvolvimento pessoal. E como é bom a gente se conhecer e buscar esse desenvolvimento pessoal, né? A gente, como você falou, eu digo, pra gente viver, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, primeira chave, ser inconformado. Só que eu ser só inconformado vai me deixar estagnado, se eu não mudar a minha mentalidade, porque daí o texto continua. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeiro, não se conformar com o padrão do mundo. Sair da média. E agora, para mim, experimentar é a metanoia. É a transformação da nossa mente. E aí, como você falou, e Paulo, ele transformai-vos, ele não está falando assim, eu vou transformar, Jesus vai transformar. Vocês. É metanoia. É fazer um giro e dizer, opa, eu estava por esse caminho, agora vou por outro, né? Essa autoconhecimento, buscar, e eu acredito que isso que faz o mecânico, que tem a mecânica aqui, a Coser que diferencia, é a mentalidade. É não se conformar, dizer, não, buscar conhecimento, né? A minha filha, lembrei que botei aqui, que ela comentou assim comigo ontem.
tem uma série que ela tá assistindo, não lembro o nome da série, mas tem uma briga de filhos e uma filha, o pai é médico e o outro pai é mecânico. E eles brigam, sabe? E aí a outra diz porque o médico ganha mais, que salva vidas, que é mais importante. E o outro, tá, mas quando teu pai precisa de conserto, ele vai lá no meu mecânico do meu pai ajudar. Uhum. E aí eles brigam isso. Minha filha me perguntou, pai, o que você seria? Médico ou mecânico, né? Eu disse, filha, olha bem. Porque eu disse assim pra ela, filha, no meu conhecimento, eu seria um mecânico. Eu seria um mecânico. Não tenho a habilidade nem a disposição de estudar e se preparar tanto como o médico se prepara, né? Uhum. E não tenho estômago, acredito, para Uhum. fazer o que eles fazem, né? Mas eu disse assim pra ela, filha, só que essa série mostra alguém que é muito abaixo Certo. do médico. Uhum. E eu acabei nem lembrando de você na história, mas eu disse assim, filha, mas se você tiver uma mentalidade forte e aprender, se desenvolver, você pode trabalhar em mecânica, mas você pode ganhar tanto quanto o médico e trabalhar como mecânico. Uhum. Então, aí tá mostrando alguém que não tem uma mentalidade forte, que não é um inconformado. Ela fala pra mim, pai, nós somos inconformados, né? E aí eu disse, não é um inconformado. É uma pessoa que aceitou viver. Então, tu pode ser um mecânico, filha, tu pode ser um médico, mas você sempre tem que ter uma mentalidade transformada. Para onde você colocar a tua mão, você sempre buscar ser o melhor e dar o teu melhor. E aí eu explicando isso para ela, né? Isso que diferencia, né? Pode ser, minha esposa, ela começou agora a fazer coisinha de café, pãozinho, bolo, umas coisinhas. Eu disse isso, você dedique, entregue todo o teu amor. Entregue todo o teu amor. Por mais que vai ser um pão, vai ser um cafezinho que você vai entregar no final da tarde, Uhum. mas isso vai ser algo que vai trazer memória. Sabe aquele cheirinho de casa de vó, aquele final da Sim. tarde? Hoje, na correria, Sim. é aquela correria, bah, mas eu chego atrasado. Às vezes o marido trabalha, a esposa trabalha, não tem tempo de ter. Aí o que acontece? Eu disse, você vai preparar, você vai estar entregando um aconchego. Eles vão passar, vão pegar o kit café deles, com pãozinho caseiro, com agora eu esqueci o nome um enroladinho, Uhum. os pastelzinhos. É muito bom Uhum. mesmo. Uhum. A empada, e eles vão ter um momento em família. Então você tá trazendo aquela harmonia Uhum. novamente, né? E como você falou sobre desenvolvimento que você tem buscado, você faz CrossFit, né? Uhum. Faz muito tempo que você faz? 7 anos. 7 anos. E como o esporte, não só o CrossFit, mas o esporte em geral, o CrossFit em si ajudou você e como ele pode ajudar nos negócios na nossa vida? Eu acredito que tudo que você tiver a questão, uma oportunidade de você competir contigo mesmo, qualquer esporte que for, seja academia, seja o CrossFit, seja o futebol, seja o tênis, seja o golfe, seja o basquete, qualquer esporte que você competir com você mesmo e tu ter a tua disciplina de ser 1% melhor a cada dia, Uhum. é 1%, é um pouquinho por dia. É que nem tu vai correr uma maratona. Tu vai correr uma maratona de 30 quilômetros. Se eu não estou preparado, não fiz nada, eu vou conseguir correr os 30 quilômetros a primeira vez? Óbvio que não. Então você começa, caminha 1 quilômetro, depois tu corre 1 quilômetro, depois tu corre 3, depois tu corre 5. Tem que ter a preparação, aí tem a alimentação, tem a mentalidade, tem o processo que tem que ser feito para você conseguir completar essa maratona. Eu acredito muito nessa questão do pouco a pouco. Uhum. 1% a cada dia. Não adianta você colocar metas inatingíveis porque tu só vai te gerar mais frustração. Ah, eu sei lá, eu peso 80 quilos e eu nunca fiz uma atividade física e eu tenho uma alimentação toda desregulada. Agora eu vou virar da água pro vinho. Eu vou ir num nutricionista, eu vou começar a ir na academia todo dia, eu vou treinar 2 vezes por dia. Cara, vai fazer por 15 dias. Não vai aguentar. Então é a disciplina de você ter a paciência de respeitar o processo, o tempo, a reeducação alimentar, a mudança do estilo de vida para você chegar onde você quer. Então o CrossFit é uma coisa assim que eu me completei muito no CrossFit após eu não ter
conseguido jogar futebol, como a gente falou, porque é uma coisa assim que é muito legal, né? Eu acabo assim, academia, para mim, depois de muitos anos de academia, o CrossFit eu acho que ele é um esporte mais completo, para mim ele faz mais sentido. Porque todo dia eu trabalho todos os meus movimentos. Não é como ir numa academia, eu acho fundamental a academia. Eu acho que tem um resultado muito bom, depende do que cada um quer atingir. Mas a academia, às vezes tu vai lá, tu vai fazer um trabalho de perna e costa e bíceps, um ombro e tríceps, sei lá. E tu vai trabalhar ali mais monótono. E óbvio que tem várias modalidades de treino, várias maneiras e ótimos professores, inclusive amigos meus que trabalham, mesmo dentro da academia, uma alta performance. Ok, mas o CrossFit eu me identifico mais porque ele é um esporte muito desafiador. Ele é muito difícil, cara. Eu tô há 7 anos lá e tem movimentos ainda que eu não domino completamente, tem movimentos que eu tenho uma dificuldade de subir mais carga e também não é o meu principal objetivo, mas eu tô respeitando o meu tempo, sabe? Então, com certeza, eu acredito assim, Júnior, que a mentalidade do esporte, a disciplina, mas a competição contigo mesmo. Não é a comparação com o outro. Não adianta o cara chegar lá agora e fazer o primeiro treino do CrossFit e ver lá eu fazendo um negócio, mas eu tô há 7 anos, então ele não pode se comparar comigo. Sim. Não, ele vai se frustrar. E eu vejo hoje em dia que a gente tá muito bitolado nisso. Nessa questão da comparação. E a gente não pode, a maior injustiça que a gente pode fazer com nós mesmos é nos compararmos com alguém que a gente não conhece a história, o bastidor, o que aquela pessoa passou para estar onde ela tá e o que ela pagou o preço para chegar onde ela chegou. Então, assim, cara, o esporte hoje eu acho que é fundamental. E o CrossFit tem uma questão bem bacana, porque tem muito a questão, assim, da disciplina. Né? Então, eu acredito, sim, que ele me ajudou a me tornar a minha melhor versão. Cada dia está me ajudando mais. Tem uma cultura. Por exemplo, o horário do treino é às 6 horas. Né? Se eu chegar às 6:01, 6:02 ou 6:03, de acordo com os minutos que eu chegar atrasado, eu vou pagar burpee. E aí tu paga burpee, mas não é questão de pagar o burpee, a questão é de tu ensinar o teu cérebro que não é legal chegar atrasado. Então é uma cultura americana que eles têm desse entendimento. Então assim, cara, já é bacana. Outra coisa que eu uso na minha vida, que eu acho que é legal compartilhar. Eu não falo que o treino é às 6 horas. O meu treino é 5:59. Porque o nosso cérebro ele foi feito para ficar na zona de conforto. Se eu falar que às 6 horas, o meu cérebro, por estar na zona de conforto, ele vai entender que até às 6:59 eu tô no horário. Então por que o brasileiro tem a cultura de chegar atrasado? Sim. Ah, marca 7 horas, chega às 7:10. Marca 7:10, chega às 7:15. Então eu sempre trabalho assim, o meu horário de acordar é 4:54. O meu horário do treino é 5:59. São pequenas mudanças, pequenas visões que fazem uma grande diferença. Né? Não sei se te respondi. Sim, porque assim, ó, a maioria dos empresários, não generalizando, né? Mas a maioria, eles, claro, tem que trabalhar e tal, mas eles acabam deixando de lado o cuidado com o corpo, o cuidado com o espiritual, né? Foco no faturamento, e claro que tem fases, né? Mas a galera acaba ficando acima do peso, acaba tendo problemas com saúde, e sendo que estão faturando muito, né? E eu acredito que se a gente não alinhar corpo, alma e espírito, não tem como a gente ter uma vida plena, né? E você falou muito também sobre propósito. Qual é o maior propósito que vocês entregam na Cozer? O propósito? O nosso propósito hoje, eu comentei e vou reforçar de uma forma mais clara. É entregar um serviço de atendimento incomparável. Tem que ser incomparável, diferente de tudo que o cliente já viu. E não é inventar a roda. É fazer com que aquele cliente entre ali e ele sinta a energia, o piso limpo, o atendimento, o ser humano que a gente é, a honestidade, o trabalho, a disciplina, a credibilidade. Sim. Então, primeiro entregar um serviço de atendimento incomparável, fortalecer o relacionamento com o cliente a longo prazo e entregar segurança para as famílias. Então, não é sobre revisão de carro. É sobre uma responsabilidade de cada carro que entra na oficina, a gente entregar o nosso melhor serviço com a melhor qualidade para o melhor cliente, com um preço competitivo, para entregar segurança para essa família. Não é sobre uma troca de pastilha de freio. É na hora que aquela família estiver viajando para sua
suas férias, ela precisar usar o freio, ela saber que ela vai estar em segurança porque o Coser usou peça de qualidade, mecânico competente, que botou o torque certinho na pastilha para entregar segurança para a família. E na estética, colocando mais um pilar do propósito, é devolver o brilho do carro daquele cliente que talvez ele não pode trocar de carro agora, mas ele quer cuidar do carro dele. Ele quer fazer um embelezamento, então é devolver o brilho, aquilo quando ele comprou aquele carro e ele meio que desgostou um pouquinho e tá lá sujinho, uma higienização interna para deixar o carro limpo, cheirosinho, um polimento para trazer aquele brilho, aquele avivamento novamente. Então o propósito da estética é esse, é a gente devolver a alegria de quando aquele cliente comprou aquele carro. Nesse caso, se o cara não está podendo trocar agora nesse momento, ele comprou uma casa, ele está querendo investir no carro dele. E na loja, o propósito complementando é o quê? É fazer parte da conexão de um sonho, de um propósito, de uma conexão, de uma história, de um troféu, de um merecimento, de um prêmio, de que só aquele cara que está comprando aquele carro, seja um carro de 1 milhão, seja um carro de 400 mil, seja um carro de 500 mil, ele sabe o preço que ele pagou, quanto ele abdicou de coisas para poder chegar ali e poder desfrutar desse prêmio, desse troféu. Então esse é o nosso propósito, é um propósito claro e definido. E hoje, Júnior, se você andar por qualquer uma das nossas empresas, você perguntar para todos eles qual que é o propósito, eles vão saber falar. Porque não é uma frase que foi colocada na parede, é uma frase que foi inserida na mente e no coração de cada um deles. E a gente vive isso, a gente entrega isso, a gente é verdadeiro, a gente é honesto, é trabalhador, a gente tá ali por um propósito, a gente é sério, faz a coisa acontecer. Então tu tem uma tendência de ter um resultado melhor com essas estratégias e com as pessoas certas. Sim. E a pessoa que tem qualquer empresa que está começando agora, qual conselho você daria para que o serviço que ela presta entregue não apenas vise o lucro, né, mas que seja também um propósito, como você tem falado aí? Que baita pergunta. O que eu vejo? Toda a empresa teve o dia 1, o day one. Começa com o que tu tem, o cenário perfeito nunca vai existir. Cada dia que tu deixou de começar é um dia que tu tá perdendo, porque a gente só vai se arrepender daquilo que a gente não fez. O que a gente fez e errou foi um aprendizado. Thomas Edison, quando ele tentou cada vez que ele não conseguia fazer a luz funcionar, ele dizia, eu descobri mais uma maneira de como não fazer a lâmpada funcionar. Então eu acredito assim, começa com o que tem, faz um planejamento, analisa o cenário, se entrega de alma, corpo, coração, se dedica, coloca a disciplina, faz uma estratégia, busca referência, autoridade, quem que é a pessoa que está número 1 do Brasil hoje fazendo isso. Vai lá pesquisar aquela pessoa, compra livro, vai no YouTube, busca vídeos, vê o que ela fez para ela chegar onde ela chegou, para tu ter uma referência de sucesso. E aí, obviamente, que tu não vai copiar ela, tu vai trazer para a tua realidade, né? Vai pegar as coisas boas, daqui a um pouco tu vai até atualizar alguma informação de acordo com o teu propósito, com a tua história de vida, da onde que tu quer chegar. Então eu diria assim, cara, começa hoje, não deixa para amanhã. Hoje é o dia para tu começar. Começa com o que tu tem. Não tem condição perfeita, não tem cenário perfeito, é disciplina, foco, controle emocional, resiliência, humildade e vai dar certo. Isso aí. Olha só a dica então, Josué. E, Josué, daqui 20 anos, como você espera que as pessoas lembrem de você e depois da Coser? Meio longe, né? Ótima pergunta. Até tenho que baixar um pouco a frequência para poder me projetar 20 anos para frente, né? Sem excesso de futuro, mas imaginar o cenário. Eu acredito que, como tu falou, a gente tá aqui por um propósito. Deus nos colocou aqui pra gente viver, aproveitar, ser feliz. Vai ter dificuldade, mas a gente se encontrar primeiramente. Então, daqui 20 anos eu quero deixar a minha imagem, ou enfim, na minha passagem de vida, a gente tá aqui de passagem, né? Que até tudo, eu digo que na vida tudo é evolução, porque até quando a gente passa para outra fase da vida,
a gente evolui a óbito. Então, na vida, eu digo que tudo é evolução. Sim. Olha que interessante. Eu quero deixar o meu legado, que é o que eu vivo, que é a minha verdade. Que eu quero que eu chegue aonde eu tiver que chegar, sendo visto como uma pessoa honesta, trabalhadora, uma pessoa que foi sonhadora, uma pessoa que teve planejamento para realizar os seus sonhos, uma pessoa que impactou muitas vidas, uma pessoa que é verdadeira, que se entrega de coração para cada pessoa, uma pessoa que acredita em si mesmo e acredita nas pessoas que estão ao seu redor, uma pessoa que, o Josué hoje, ele acredita que ele tem que ser o autor da minha própria história, o líder de mim mesmo, o CEO do meu controle emocional, o gerente da minha resiliência, o piloto da minha aeronave mental. Porque como que eu vou ser feliz, como que eu vou poder ajudar o outro se eu não conseguir estar bem comigo mesmo? A maior injustiça que a gente faz é querer ajudar alguém quando a gente não tá bem. Esquece, conselho é furada. Cara, esvazia de si mesmo, baixa o teu ego, baixa a tua adrenalina, trabalha a tua escuta ativa para escutar, tentando se projetar na dor daquela pessoa, que vai ser muito difícil porque tu não sabe a história de vida que ela passou, para você poder tentar acolher ela e poder tentar dar alguma dica que dentro da tua história de vida, de acordo com o que tu ouviu, para se projetar nela, de acordo com o que tu acredita, com o que tu entendeu que ela acredita, para você poder dar uma ajuda para ela. Então, assim, é muito profundo hoje. Por que quando a gente tá no avião e tem uma turbulência e cai a máscara de oxigênio, o que ele fala? Primeiro, você coloca em você, para depois você poder colocar no próximo. Então, como é que eu vou querer ajudar alguém se eu tô sem ar, cara? Isso é bíblico, né? Os 2 maiores mandamentos que Jesus deixou, né? Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha só. Né? Não tem como eu amar alguém se eu não amo eu primeiro. Como você falou, não tem como é que eu vou ajudar alguém que eu tô mais precisando do que podendo ajudar, né? Josué, e milhares, esse é o meu desejo, de nós atingir pessoas inconformadas que sabem que querem, que nasceram para algo maior. Porque eu sabia que nasci para algo maior, mas não sabia como e não sabia por onde, né? E elas estão nos assistindo, vão nos assistir. Qual mensagem você deixaria para esses inconformados? Ótima pergunta. E eu vou dar uma resposta à altura da tua pergunta. Que sejamos mais humanos, menos vaidosos, menos ego, mais disciplina, mais vulnerabilidade e pagar o preço. Disciplina, foco, hiperprodutividade, ação, planejamento, dia a dia, cai, levanta, vai de novo, não é sobre quantas vezes você cai, é como tu te levanta e tu vai mais forte para outra, e caiu, vamos de novo, e o que eu aprendi com esse tombo? Cara, esse tombo me fez mais forte, porque toda dor que a gente tem, tu pode parar para pensar, e as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo, é só refletir, sempre depois de uma dor é o teu maior crescimento. Porque quando tu tá naquela dor, tu passa por aquilo, tu vivencia aquilo, tu entra naquilo, tu aprendeu e te fez mais forte, cara. O diamante, quando que ele se torna um diamante, o carvão? Quanto que ele é lapidado para chegar a um diamante? Quanta pressão ele é colocado ali para chegar? Sim. Então eu acredito assim que a gente tem que ser mais humano. Eu digo hoje que humano acima de tudo, porque muitos falam hoje em loja de venda de veículos premium, estética premium, ou oficina premium. Eu acredito que, primeiro de tudo, a gente tem que ser um ser humano premium. E não é premium do ego, da vaidade, é o premium de você se conectar com você mesmo, ser a tua melhor versão, você se conhecer, você entender qual que é o teu propósito. E eu digo uma coisa, assim, o propósito ele tem que ser claro e definido. Porque o propósito de alguém que é focado, ele vai dizer assim, cara, o meu propósito é ser milionário. Cara, se ele definiu que o milhão para ele é importante e ele criar uma estratégia para isso, é o propósito dele. Ele foi milionário. Depois o que ele vai fazer com o dinheiro ou se ele vai ser feliz espiritualmente, eu não sei. Mas a clareza do propósito. Às vezes a gente fica pensando, qual que é meu propósito? É ajudar as pessoas. Cara, o teu propósito é ser a tua melhor versão. É descobrir quem tu é. É tu descobrir o que tu é bom. O que tu faz bem, que tu sabe que tu é referência, que tu é autoridade. E o quanto que tu vai trabalhar para se autodesenvolver, para tu ser melhor ainda. E aí tu foca no que tu tem de bom e tu pega e vai. E vai dar certo, vai ter a tendência de dar certo.
Tu vai atingir grandes voos. Pode ter certeza, podem confiar em mim. Que reflexão e que palavra foi deixada para nós aí e que nós venhamos viver isso. Que nós venhamos viver isso, planejar, colocar as metas claras e nós venhamos ver tudo aquilo que Deus... Porque, como eu falo, Deus já escreveu toda a nossa história, mas Ele não determinou. Porque eu, como pai, eu quero e desejo e planejo o melhor para minha filha. Mas se ela vai fazer ou não, a decisão vai ser dela. Então, Deus já preparou e já escreveu uma linda história para nós. Só que se nós vamos viver aquilo que Ele preparou, depende de eu e depende de você. Se nós queremos viver. E, Josué, foi uma grande honra ter você aqui. Como eu falei, eu não te conhecia, não sabia quem que era o CEO da Cozer e não conhecia a história, mas a Cozer Auto Center já me inspirava quando eu passava lá. Eu dizia, mas alguma coisa tem diferente. E hoje eu percebo essa diferença. Tem um cara ali que é forte naquilo que ele acredita, disciplinado, como você falou, apaixonado pela evolução das pessoas e ajudar elas a entregar a sua melhor versão e também vocês ajudar elas a chegar no propósito delas, né? Então foi um prazer te conhecer, ter você aqui no podcast. Eu creio que você que vai assistir vai ser impactado com essa história aí. E eu acredito que esse vai ser o primeiro, que foi só um pouquinho, tem muita coisa ainda para conversar, né? E eu queria deixar dois presentes. Esse aqui é o nosso patrocinador da década, da barbearia, tem nos apoiado. Muito obrigado. E aqui também tem esse tirado do plásticozinho aqui, um caderninho. E pode ser um caderno simples, mas que tem uma mensagem. E o meu desejo, quando eu pensava o que eu posso dar de brinde para as pessoas, o meu desejo é que esse caderno seja todo o desejo que Deus colocar no teu coração. Que tu coloque tuas metas, teus objetivos e tudo aquilo que Deus colocar no teu coração. Tem uma frase aí dentro que eu escrevi à mão, tu vai perceber pela letra, mas é que esse é o meu desejo, que você viva tudo aquilo que Deus colocar no teu coração. Que esse caderno não seja apenas para anotar. Eu anoto aqui, porque tudo aqui, isso aqui eu guardo, eu absorvo aqui dentro. Então, esse caderno é algo profético na tua vida. Cara, tô até emocionado aqui, ó, deu uma tremida, cara. E uma honra pra mim estar aqui e bem pelo contrário, tá? É um livro lindo, maravilhoso. Não é simples, não. Isso aqui é muito grandioso. E eu vou ler a mensagem e vou usar isso aqui também como um manual pra mim, porque eu sou muito da agenda também. Eu anoto, vou dando meus checkzinhos ali. E agradeço a oportunidade de estar aqui, cara. Sensacional. Espero que a gente possa ter gerado um conteúdo de valor, né? Com certeza. Para quem está nos ouvindo. E com certeza, tomara que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas que possam, às vezes, estar ali esperando aquele gatilho e daqui a um pouco é o momento certo e abriu. Foi, e a pessoa foi e vai dizer, cara, eu tava ouvindo aqui, viu o negócio do Inconformados lá, um tal do Josué, de uma mecânica, o Júnior contou um negócio e eu ouvi isso aqui, cara, mudei de vida, alavanquei, tô impactando vidas, porque é o propósito e é Deus, cara. E acredito nisso. Esse é o objetivo. Muito obrigado. Então, pessoal, essa mensagem vai chegar a mais pessoas se você nos ajudar comentando, curtindo, compartilhando. Ajuda essa mensagem a chegar mais longe, que juntos nós vamos impactar o mundo com a inconformidade e sair da mediocridade e viver aquilo que Deus preparou para nós e para você. Então, não se esqueça, inconformado não é rebeldia, mas é viver aquilo que você nasceu para viver. Seja inconformado. Até mais.